JB, hoje eu estou nos olhos com um médico que também é psicólogo e constelar e tem como missão, segundo ele, inspirar a todos para a cura integral. Ele vai nos explicar de uma maneira bem prática o que realmente representa em nossas vidas o método hoje tão utilizado, que é o da constelação familiar. Falo do super expert no assunto, Roberto Debski. Olha, eu não preciso lhe dizer do prazer de você estar aqui conosco, esclarecer desse método psicoterapêutico hoje tão usado. Eu acho que ele ainda é jovem aqui para nós, na verdade, né? E que tem trazido, segundo se sabe, tantos benefícios para quem o pratica. Então eu agradeço demais e quero que você comece dando, para quem não conhece, uma visão geral do que seria esse método psicoterapêutico constelação familiar. Clara, eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui no seu programa com os seus telespectadores. E a constelação familiar realmente é um método jovem, né? Tanto que o seu criador, que é o Bert Hellinger, ainda é vivo. Tem 92 anos, ainda percorre o mundo para divulgar o seu método. E mais ou menos na década de 70, 80, ele era um missionário católico, e na África do Sul ele ficou por cerca de 16 anos com os Zulus, onde ele aprendeu muito sobre os relacionamentos, posturas familiares, né? E além disso ele estudou diversos outros métodos, Gestalt, análise transacional, PNL, enfim, muitos métodos, e ele juntou tudo isso, ele fez uma síntese e criou a chamada constelação familiar. Perfeito. Até para esclarecer, esse nome é um nome que confunde um pouco, porque quando a gente fala constelação, as pessoas já pensam que tem algo a ver com astro, na verdade é uma tradução que foi feita do alemão para o inglês e para o português. O termo original em alemão significa posicionamento. Então seria aproximadamente a posição que nós temos no nosso sistema familiar. Perfeito. Né? Porque nós todos somos filhos, somos netos, bisnetos, então tem todo um sistema familiar que deu a vida que chegou até nós. E por conta de alguns problemas e questionamentos que a gente tem nessas dinâmicas familiares, a gente adoece fisicamente, emocionalmente. O Bert Hellinger colocou o seguinte, ele fala assim, que não é necessário somente o amor. Quando a gente vê que existe muito amor nas famílias, os pais amam os filhos, os avós amam os netos, seria de se esperar que as pessoas não adoecessem, que essas crianças crescessem saudáveis, mas não, o que a gente vê? Tem doenças, tem maus relacionamentos, insatisfatórios, usam drogas muitas vezes, não é? Então essas disfunções ocorrem porque o que o Bert Hellinger descobriu, que há algumas leis naturais da vida, ele chamou de ordens do amor. Ou seja, o amor ele precisa ser cuidado por ordens que vêm para ordená-lo. Então é um amor em ordem. O que a gente fala? É um amor em que existe uma ordem de chegada na família. Então, por exemplo, os pais são maiores que os filhos, chegaram primeiro. Eles vão cuidar desses filhos quando são pequenos, mas esses filhos hoje, o que acontece com as crianças? Elas pretendem ser maiores que os pais. Isso também é responsabilidade dos pais. Então, muitas vezes a criança manda na dinâmica da casa. Quando esse filho cresce, ele manda nos pais, manda na família, determina o que vai acontecer com os pais. Então, isso fere uma das leis do amor, que é a hierarquia. E ainda existem outras duas leis importantíssimas que a gente pode comentar aqui também, que não são observadas e levam à disfunção nas famílias também. Nós vamos comentar. Agora, deixa-me perguntar uma coisinha. Porque nós vemos muitas coisas que acontecem nas famílias que vêm da genética. Nós dizemos, nossa, como a genética fala alto. Nossa, isso é genética. Então você está querendo me dizer que não é só a genética que fala alto numa família, e família esta que abrange também os antepassados. Seria isso? Com certeza. E a questão genética é fundamental. Mas nós já sabemos que desde o fim dos anos 90, em 2000, o projeto Genoma Humano veio a público, não é? Então, naquela época foi muito famoso, se discutiu muito sobre isso. Se esperava que o genoma explicasse tudo. Sim.
Então a tendência das pessoas, a comportamentos, a doenças, e o que se viu que não é tanta a importância da genética, ela é muito importante, mas por exemplo, dos 100 mil genes que se esperava que o ser humano tivesse, nós temos cerca de 25 a 30 mil, né? E ele não determina tudo isso. Porém, foi importante descobrir que existe um fator chamado epigenético, que é o que está acima da genética, né? Epi é o termo que significa acima. Sim. Então, o que está acima da genética? É o comportamento, são as histórias. Então, tudo que a gente passa na família, as histórias que a nossa família passou, as perdas, teve pessoas que migraram para outros países, deixaram entes queridos, os sofrimentos, as alegrias, tudo isso determina um padrão geral de informação que essa família leva adiante. Entendi. Agora, por exemplo, assim, eu quero trazer um pouquinho, você me perdoa, para um lado prático. Digamos assim, o que pode ocorrer numa família, vários irmãos, um deles, por alguma razão, é desprezado, ou pelo pai, ou pelos outros irmãos, ou avós, seja o motivo que for. A constelação familiar, então, vai atuar diretamente neste problema familiar? Então, essa questão que você está exemplificando, a gente fala que é a exclusão, não é? É uma das outras leis. Eu falei da lei da hierarquia, ordem de chegada, isso. E essa fala do pertencimento. Ela diz que o seguinte, num sistema familiar, ou em qualquer sistema, numa organização, numa empresa, num grupo de amigos, enfim, todos os sistemas, todos os integrantes têm o direito de pertencer. Quando você exclui alguém do sistema, isso gera um desequilíbrio, porque um sistema é um local onde todas as peças estão interligadas. Então, se você tem um filho que é excluído, uma filha que engravidou, colocada para fora de casa, sim, um tio que foi, de repente, homossexual ou cometeu algum ato ilícito, a família não se fala mais nele, abortos, mortes de crianças pequenas, que por causa do sofrimento não se comenta, tudo isso são chamadas exclusões. Então fica um espaço vazio onde essa pessoa participava, esse filho que foi maltratado, que foi preterido. Alguém numa geração seguinte, uma criança, um jovem, vai representar, vai se identificar com esse que foi excluído. Então muitas vezes você vê numa família uma criança que começa a ter comportamentos inusitados, agressividade, hiperatividade, e muitas vezes por quê? Porque ela está identificada com alguém do sistema familiar que estava, entre aspas, faltando ali. É como se essa criança colocasse assim, olha, vocês têm que olhar para esse que foi excluído, eu estou representando ele. E a constelação mostra mesmo isso de uma maneira assim, muito clara, muito profunda. Imagino então, no caso de morre alguém de uma família, um irmão. Sobretudo, Debs, que um irmão gêmeo, que dizem sim, que a ligação é violenta, que um se está um num país, outro no outro, um sente dor, o outro sente. Dizem isto. Eu imagino que a consequência disso seja muito grande neste núcleo familiar. Com certeza. Inclusive, existem trabalhos que mostram que há um grande número de gestações gemelares que não são nem conhecidas. Parece que de 3 a 10% tem pesquisadores italianos que colocam assim. Então você nem sabe que houve uma morte gemelar, né? Você nasceu, mas você tinha um gêmeo. E você não fica sabendo, e muitas vezes sensações de vazio, parece que falta alguma coisa, sabe? As pessoas têm esse tipo de sensação na vida. Parece que tem que encontrar alguém, e muitas vezes é por conta disso. Às vezes um aborto, um irmão, uma criança que morreu pequena que ninguém fala. Às vezes isso acontece e traz tanto sofrimento para a família que eles falam, não, ninguém mais fala no nome dessa criança. Por sofrimento, por dor. E se coloca o nome dela no outro irmão que chegou depois. Isso também é uma exclusão. É feito por amor, mas a gente fala que esse é amor fora de ordem, porque você tira o lugar dessa, que já morreu, e essa que nasceu vira o projeto de substituir a outra. Então não são é duas interessante exclusões. fazer isso? Na visão sistêmica, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, porque pode gerar muito sofrimento na família. Que interessante, normalmente isso é feito, que é como se fosse, digamos, uma homenagem, falando em termos mais comuns. Exato, mas quando a gente olha na visão sistêmica, você pode estar colocando uma carga muito grande nesse que recebeu o nome de um que morreu.
Entendi. Que não é o papel dele, ele tem que estar livre para cumprir a função dele nessa família, e é como se ele já viesse com uma função pré-determinada de substituir alguém. Eu não sei se eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas me ocorreu aqui uma coisa, a seguinte, eu já ouvi falar também sobre vários sobrenomes numa pessoa. Você me disse agora, por exemplo, uma pessoa que carrega 2, 3 sobrenomes da família do pai, 2, 3 da família da mãe, também traz esta, não é carga que eu quero dizer, seria grosseiro, mas esta hereditariedade. Isso, independente do nome, a gente já traz a hereditariedade, porque nós somos o fruto de toda essa dinâmica familiar. Tudo que as pessoas passaram antes de nós, não é? Nós somos o resultado disso. Então, nas constelações, a gente procura olhar com muito carinho para a nossa árvore genealógica, para todos, porque você imagina o seguinte, nós estamos aqui, nós temos o pai e a mãe, são 2, os avós são 4, Sim. Os bisavós são 8 e assim Sim. por diante. Em poucos anos, em cerca de 300 anos, 10, 12 gerações, são mais de 2.000 pessoas que estão atrás de nós. E você imagina que se uma delas tivesse ido por um caminho diferente, não tivesse casado com aquela outra pessoa, qualquer um desses aspectos, nós não estaríamos aqui. Então, nossa vida é diretamente gerada por conta de cada um deles, mais especificamente dos nossos pais, mas todos eles são importantes. Então, olhar para esse sistema familiar com lealdade, com honra para esse sistema familiar é algo muito importante, porque a vida vem através dele. Sem dúvida. E aí é uma outra questão muito dizem importante. até que nós escolhemos, né? Que é uma outra história, mas dizem que é uma escolha nossa, aceitação, não estamos por acaso. Agora, então, falando disso, por exemplo, problemas comuns, bebida, pessoas alcoólatras, drogas, como é que você colocaria nessa questão da constelação? Então, a visão sistêmica, porque na verdade a constelação é uma ferramenta, uma técnica que a gente utiliza, mas por trás dela está toda uma explicação, que é a teoria, o paradigma sistêmico, que é isso de nós estarmos todos conectados a vários sistemas, né? Quando você tem uma questão de adicção, que você fala, seja o álcool, seja a droga, qualquer vício também é uma carência, não é? Então, sempre que você passa por um vício, por uma adicção, é algo que te falta, e geralmente tem a ver com a falta da função paterna, a função pai, né? Ou seja, esse filho, essa filha ficou ainda muito ligado na função materna, é como se fosse uma relação de bebê com a mãe, e fica faltando o quê? E a função do pai, não é? Então isso vai procurar ser substituído no sistema com alguma necessidade, com alguma carência, que pode ser o álcool, pode ser o cigarro, pode ser a droga. E sempre que tem uma pessoa... Cigarro está incluído também nesse rol. Também é incluído. As adicções em geral. Você pode estar preso no que a gente fala que é a fase oral, enfim, tem várias possibilidades. Porém, sempre tem a questão da dependência, alguém é dependente, e aí se fala muito assim, esse é o problema da família, é o dependente. Não, muitas vezes o dependente é aquela pessoa que assumiu toda a doença, a parte mais visível da doença do sistema familiar, porque sempre que tem um dependente, existe o codependente, e a família é codependente. É como se o dependente fosse dependente da droga, qualquer que seja, e a família é dependente dele. Então ele seria como se fosse a droga da família. Então, se você quer tratar essa situação, a família toda tem que ser olhada. Antes disso, a questão do homossexualismo, que também falam que é genético. Eu sempre ouvi dizer, é somente genético? Pode ser. Existe, a gente já vê crianças que nascem com uma predisposição. Sem dúvida. Então existe muito da questão da genética, enfim, de como essa pessoa vem. Existe também muito hoje do que é modismo entre os jovens, experimentar de tudo, fazer de tudo. Às vezes não há a predisposição, mas existe a tendência comportamental. E também sob a visão sistêmica, muitas vezes a gente olha e vê que isso está ligado a algo do sistema familiar também. Então tem que ser visto na sua individualidade para descobrir qual que é a real origem da homossexualidade. Independente da genética. Sem julgamento, né? Porque claro. cada pessoa tem a sua missão, claro, né? E a sua função aqui, e a gente tem que olhar com muito respeito para todas essas questões. Todas essas, inclusive a própria, como nós falamos, própria droga, Sim. tudo isso. Agora,
porque eu ia dizer exatamente isso para você. Um membro da família se cuida, faz a constelação. E os outros 3 irmãos não, nem o pai nem a mãe. Como fica? Então, quando a gente olha para o sistema, todos estão interligados. Não é? A teoria sistêmica fala isso. Todos os elementos do sistema são interligados e se interconectam no tempo e no espaço, mesmo sem você saber, inclusive aqueles que já morreram e aqueles até que ainda não chegaram. Não é? Então o sistema é uma totalidade. Se você tem alguém que busca no sistema, a gente fala que são os buscadores que vão para olhar para aquilo, para procurar aumentar o autoconhecimento, ampliar esse autoconhecimento, resolver alguma dinâmica, alguma disfunção dessa família, essa pessoa está agindo no sistema. Então isso traz, além de mudanças para ela, mudanças também no sistema dela. E muitas vezes a gente vê isso acontecer mais rápida ou menos rapidamente. Então, por exemplo, pessoas que trabalham, olham para o seu sistema, fazem uma constelação para lidar com uma dificuldade de relacionamento com pai, com mãe, com filho, qualquer problema desse tipo, e a pessoa com quem aquela dinâmica aconteceu, muitas vezes muda o comportamento sem saber. Isso a gente tem diversos exemplos que acontecem, né? Então a pessoa está ali sozinha, entre aspas, fazendo a dinâmica, a terapia breve. Sim, morando na mesma casa. Exatamente, mas ela muda a sua postura, a sua visão, o seu entendimento do que acontece no sistema e de alguma maneira aquele sistema entra numa ordenação e os relacionamentos podem evoluir e melhorar dali para frente. E a gente observa que isso sempre acontece. Sempre acontece, mesmo que as pessoas não estejam percebendo claramente. Exatamente. Nem porquê. Roberto Debski, nós chegamos ao finalzinho do nosso tempo e eu queria convidá-lo para ficar mais um programa comigo, porque eu ainda tenho várias coisas para perguntar. Esse assunto é apaixonante, né, Clara? É verdade. É muito extenso, tem muita coisa muito interessante para você pode, você claro, aceita. Muito prazer. Bom. Obrigada, querido. Então nós encerramos por aqui, mas continuamos no próximo programa. JB, eu vou continuar conversando com este médico constelar, psicólogo, que está nos dando aqui 1000 explicações muito importantes sobre a constelação familiar, que é este método psicoterapêutico tão importante nos dias de hoje. Fala do Dr. Roberto Debski. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e no próximo programa eu continuo com Dr. Roberto Debski.